Canal História para ontem. O tema será a ditadura militar de 1964. A ditadura militar de 64 foi um regime autoritário que governou o Brasil de 1964 a 1985. O golpe militar que instaurou o regime foi realizado em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. As causas do golpe militar são complexas e envolvem uma variedade de fatores, incluindo a insatisfação das elites econômicas com as políticas do governo João Goulart, que incluíam reformas agrárias, nacionalizações de empresas estrangeiras e a aproximação com os países socialistas, a influência da Guerra Fria, com os Estados Unidos temendo o avanço do comunismo na América Latina, a crise política e econômica do país, com o aumento da inflação, da violência e da instabilidade política. O golpe militar foi apoiado por uma ampla coalizão de forças, incluindo as elites econômicas, os militares, a Igreja Católica e setores da classe média. O apoio popular ao golpe foi, no entanto, limitado. A ditadura militar foi caracterizada por uma série de medidas repressivas, incluindo a censura à imprensa, à TV e à rádio, a perseguição aos opositores políticos, que foram presos, torturados e mortos, a restrição dos direitos políticos, com a proibição de partidos políticos e greves. Os militares fizeram uma série de coisas na ditadura militar, incluindo tomar o poder do Estado. Em 31 de março de 1964, os militares depuseram o presidente João Goulart e assumiram o controle do governo. Estabeleceram um regime autoritário. Os militares suspenderam a Constituição, dissolveram o Congresso Nacional e proibiram os partidos políticos. Reprimiram os opositores políticos. Os militares perseguiram e reprimiram os opositores políticos, que foram presos, torturados e mortos. Implementar reformas econômicas e sociais. Os militares promoveram uma série de reformas econômicas e sociais, com o objetivo de modernizar o país e reduzir a desigualdade social. Algumas das principais ações dos militares na ditadura militar incluem o Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964, suspendeu os direitos políticos de cidadãos considerados subversivos, permitindo a prisão sem mandado judicial e a demissão de funcionários públicos sem processo administrativo. O Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, extinguiu os partidos políticos e estabeleceu o bipartidarismo, com a criação da Aliança Renovadora Nacional, Arena, e do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, concedeu poderes extraordinários aos militares, permitindo a cassação de mandatos parlamentares, a suspensão de habeas corpus e a censura prévia da imprensa. A ditadura militar foi um período de repressão e violência no Brasil. Estima-se que entre 400 e 500 pessoas foram mortas ou desaparecidas durante o regime. A ditadura militar terminou em 1985, com a eleição de Tancredo Neves para a presidência. Neves, no entanto, morreu antes de tomar posse, sendo substituído por José Sarney. O legado da ditadura militar é controverso. Os defensores do regime argumentam que ele foi necessário para salvar o Brasil do comunismo e da instabilidade política. Os críticos do regime, no entanto, argumentam que ele foi um período de repressão e violações dos direitos humanos. A ditadura militar teve um impacto profundo na sociedade brasileira. Ela deixou um legado de violência, repressão e desconfiança nas instituições democráticas. Ainda hoje, o debate sobre a ditadura militar é um tema importante na política brasileira. Obrigado por assistir ao canal História para ontem e até a próxima.